Olá, boa noite. Segunda-feira, 22 de junho. Vamos para mais uma oração para energização do planeta. Muito obrigada a todos que estão entrando. Eu vou aguardar um pouquinho para que todos entrem e aí a gente vai começar a nossa oração. Para aqueles que já estão com a gente aqui no nosso grupo, não esqueçam da água fluidificada, da jarra ou do copo para beberem. E vamos fazendo já aquele exercício lindo, que é muito gostoso, que nos ajuda. Vamos fazer aquele exercício de respiração. Primeiramente, vamos inspirar todas as coisas boas que a gente quer, um amor, um bom sentimento, e colocar dentro de nós. E vamos soltando lentamente tudo que é ruim, tudo que não é gostoso. Mas expirem profundamente, segurem, contem uns 2, 3 segundos, 4 e soltem lentamente. Vamos energizar o nosso corpo. E enquanto a gente estiver fazendo esse exercício, vamos nos acalmando, vamos esquecendo a correria do dia, os grandes problemas que todos nós temos e que a gente tem de administrar, tem de resolver, né? Então vamos fazer esse exercício que é muito bom, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente, e vamos procurar o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos já começando a fazer esse exercício, que é muito bom, e essa procura íntima, procurar Deus dentro de nós. De novo, vou dar boa noite a todos. Muito obrigada por fazerem parte desse trabalho maravilhoso de energização do planeta. Unidos fazemos a diferença. Juntos formamos aquela usina de energia que trabalha em prol do bem e do bom. Então, e agora? Vamos realmente nos desligarmos dos problemas e vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade. Vamos procurar os nossos irmãos cristificados, os representantes do nosso Pai, aqueles que falam por Ele, que ensinam, que mostram o caminho, que são os divinos exemplificadores. Espíritos que fizeram muito aqui por essa humanidade, Jeová, não encarnado, mas ele que foi o anjo do Sarçal, que representando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. Moisés, outro espírito, o mesmo de Elias, o mesmo de Kardec, Oswaldo Polidoro. E Jesus, o divino exemplificador. Vamos nos ligar também a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, nos quais nós também fazemos parte desse grupo de trabalhadores, cada um com a sua legião. Quando nós dormimos, o nosso corpo necessita do descanso, mas o nosso espírito não. E nós vamos encontrar com essas nossas amigas, legiões, para fazer os nossos trabalhos juntos, sempre em prol do bem e do bom.
a mensageria divina, a corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Também vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus essa oportunidade de trabalho. E esperando que o trabalho de hoje ele realmente possa produzir o bem, o bom. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. Deixa eu ver aqui que eu vi que a Simone já colocou algumas coisas, deixa eu ler. A Simone, caindo sobre nossas cabeças, partículas brancas emanadas de uma grande mão prateada. A Cíntia, orar pedindo que Deus faça o melhor para cada um de nós. A Simone, cada um de nós recebeu uma grande rosa vermelha. Aí a Thaís diz, vejo festa no céu porque as cores do planeta começam a mudar, graças a Deus. E o Zé agora vai fazer a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ao sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades. Peço-te a graça, ao divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reserva a teus filhos. Graças a Deus. A Simone colocou a espiritualidade pede para que tenhamos certeza da proteção divina. Conservem a gratidão e fé no seu dia a dia. A Mônica Machado, muita limpeza, choro e gratidão. A Paula está dizendo, muitas reuniões médicas sendo realizadas para definir outro tipo de ajuda à Terra, com as graças de Deus. Então, gente, nós estamos fazendo aquele estudo, né, diário do livro Evangelho Eterno, a chave iniciática fundamental. Hoje nós vamos falar do item da matéria, que está na página 52 deste Evangelho Eterno, né? E a gente sempre conversa sobre a matéria, né? Nós saímos do Pai e vamos retornar até Ele. Lentamente vamos nos tornando materiais, como nós falamos isso no sábado. E depois, mais lentamente ainda, nós vamos nos eterizando de novo, né? Nós embrutecemos para depois nós energizarmos de novo, né? Esse é o caminho. Então eu vou ler o que o seu Oswaldo escreveu sobre este item. A matéria é a essência divina, ou Deus, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Os 3 estados primeiros tudo penetram para efeito de origem, sustentação e destinação.
Depois de Deus, o princípio, tudo é gamático, em suas incomensuráveis manifestações e utilidades. É sempre ferramenta do Espírito. Então, quando a gente coloca que Deus, quando a gente sai do Pai, é luz divina, né? E lentamente ela vai se solidificando, mas a luz divina ela permanece lá dentro, como essa luz primordial, que é a emanatura divina, está aqui dentro. Aí, da luz divina, começa a funcionar a energia, né? E o éter. Então ele está falando, essas três são energias puras e extremamente ainda divinizadas, muito ligado ao princípio. A partir daí nós começamos aí a formar uma substância ao redor, né? E o gás, formando o gás, o vapor, o líquido e o sólido. E aí vai se solidificar essa partícula. E o que ele fala aqui, que dependendo, é tudo gamático, porque a gente começa, dentro é muito claro, aonde está a luz divina. Indo para fora, ele vai ficando mais escuro, vai ficando uma crosta grossa e protegida, né? Se a gente pode assim dizer. Mas lentamente, as gamas energéticas, à medida que a gente vai desabrochando, que a gente vai tomando consciência, essas gamas de mais escuro começam a ficar mais claras, mais brilhantes, essas faixas começam a crescer, 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 e aí a gente tem um espírito com todo o corpo da alma, com todos os chakras. Então essas gamáticas que a gente fala, são essas gamas energéticas que vão crescendo e vão entrando e vão nos envolvendo, né? Nós temos essa parte material, né? A parte física, que nós usamos do planeta e devolvemos para o planeta quando a gente vai embora, né? Quando a gente sai da carne, a gente devolve para o planeta, né? E é essencial essa matéria, senão como é que a gente vai conseguir viver na carne, né? Sem carne, sem a matéria, né? Então a gente já passou por todos esses estágios, né? Porque esses estágios são muito lentos, né? Pitágoras estudou isso. Eu sempre faço muito confusão com o número de zeros, né? Aproximadamente, eu posso estar errado com o zero, mas é 350 milhões de anos que a partícula sai do Pai até ele começar a usar um corpo humano, com 7 chakras desenvolvidos. Isso, Pitágoras acreditava no divino monismo, e ele estudava com a matemática. Então ele dizia que a partícula, ao sair do princípio até chegar a ele vai demorar aproximadamente isso, tá? Então são estudos, nada é jogado ao acaso, tudo é muito certinho. E essa parte é um automatismo inconsciente que nós chamamos. Por quê? Porque a centelha, ela lentamente vai se solidificando, mas ela não faz porque ela quer. Está acontecendo lentamente. A partir do momento que a gente começa a tomar consciência e aí ser responsáveis pelos nossos atos, é que aí nós vamos responder muito mais pelo que a gente está fazendo, porque a gente começou a ter consciência do que a gente está fazendo. Que até então era inconsciente, era instintivo. Quando a gente está como um animal, um leão, um cachorro, eles vão te atacar ou por fome, ou por necessidade de se alimentar, ou por estar com medo que você vai atacá-lo. É instinto, né? É diferente, eu vou atacar por quê? Eu não vou atacar ninguém, né? Então, o meu instinto já está mais para dentro e eu tenho o meu mental mais apurado, as minhas vontades, aquilo que eu quero fazer, e é isso que a gente tem de entender.
Então, nós vamos perdendo um pouco a nossa parte instintiva e vamos ganhando lentamente a nossa parte intuitiva, que é uma ligação com a espiritualidade também, né? E aí eu também vou decidir o que eu quero fazer. Eu já tomo isso. Então é muito importante a gente entender, né, que tudo é crescimento. São aquelas pequenas pedrinhas que nós vamos acrescentando no nosso conhecimento e vamos evoluindo um pouquinho. E às vezes a gente perde, né? A gente joga fora algumas, põe o pezinho lá para fora e tem que sair correndo atrás de novo. Mas a matéria é extremamente necessária. E é toda a matéria divina, porque a gente não entende, mas aqui, ó, o líquido e o sólido. O sólido, quando a gente entra, a gente está no reino mineral primeiro, né? Pedra, sal, essas coisas todas, terra. Aí a gente vai para o vegetal, a gente está evoluindo. E aí que a gente vai para o animal, do mais simples aos mais complexos corpos. E é isso que a gente vai aprendendo a usar, né? Então é muito, muito importante a gente entender que nós não viemos do acaso, que nós estamos sendo forjados nessa evolução aqui no planeta há milhares de anos, né? E que nosso espírito, ele tem, vai saber quanto, né? Quanto tempo nós já saímos do princípio e ainda quanto tempo nós vamos ter para voltar a ele. Então não podemos, sabe, achar que é tudo muito certinho, tudo muito facilzinho e que é tudo, eu dou um jeitinho. Não. O jeito tem quando eu viver os 10 mandamentos, quando eu olhar para o meu irmão de verdade, enxergando um irmão, orando para os outros no meio dos outros, tendo respeito pelo próximo. Em linhas gerais, não fazendo para os outros o que eu não gostaria que fizesse para mim mesmo, né? Então o egoísmo, a vaidade, aquela vaidade exagerada, isso tem de ser tirado, né? O orgulho, isso tem de ser jogado fora. São coisas que não funcionam numa boa fraternidade. Eu só gostaria de ler um item que eu gosto de junto colocar, então quando tem alguma coisa pertinente eu falo, do mesmo livro do Evangelho Eterno, só que na página 149, para evitar desilusões maiores, tem a desilusão econômica. Como a gente está falando de matéria, eu queria colocar isso, porque é muito importante também para a gente entender, é um outro contraponto nesse conhecimento. Desilusão econômica. Ninguém traz os bens do mundo, mas todos trazem as responsabilidades do uso feito. A lei moral que rege tudo é implacável e obriga os depositários ocasionais às devidas prestações de contas. Muitos são os que nos lugares de dor manuseiam porcarias pensando que estão lidando com as antigas fortunas. Vivem para suas terríveis alucinações até que chegue a hora de serem recolhidos, ensinados e preparados para outras oportunidades. Prestem bem atenção nisso, né? Então, se a gente está fora da lei moral, a gente vai responder. Não vai ter jeito, a gente vai responder perante a justiça divina e vai ter de lutar muito para ressarcir, né? E isso a gente vê muito quando a gente trabalha com, faz os trabalhos na subcrosta, muitos que nos lugares de dor manuseiam porcarias. As pessoas extremamente avarentas, ligadas à matéria, ligadas ao dinheiro que tinham, não sei o quê, ficam mexendo naquela lama, naquela sujeira, achando que estão lá mexendo com ouro e com dinheiro. E é lamentável, porque o dinheiro é o instrumento para que você possa viver bem e ter condições de fazer coisas boas para uma coletividade. A gente pede isso direto para as pessoas pensarem no próximo, serem menos egoístas e mais altruístas, trabalharem em prol do bem e do bom. E muitas pessoas, elas recebem aquilo, em vez de ajudar,
elas seguram e viram extremamente avarentas. Isso não deixa de ser um vício. Nessa sociedade não se olha assim, mas isso é um vício terrível, porque não é combatido abertamente. Só quando a pessoa começa a ter um conhecimento espiritual que ela percebe que ela tem esse vício do poder e do dinheiro, né? E esse vício prejudica e deixa as pessoas séculos e séculos preso nessa história de achar que está manuseando sua fortuna e já desencarnado. A gente não pode esquecer, a gente encarna sem nada e sai da carne sem nada, materialmente falando. Então a gente encarna com as virtudes que a gente já tem espiritualmente e sai com elas se a gente manteve elas na encarnação. Então o ideal é a gente sair melhor do que entrou, em termos de virtudes, de amor, de conhecimento, de boas práticas, de bons ensinamentos. E eu já falei isso várias vezes e repito, ninguém vai perguntar qual é a tua religião, o que você praticava em termos de religiosidade. Vão perguntar como você agia em termos de amorosidade, de comprometimento, de olhando para o próximo, né? Trabalhando em prol do bem e do bom. Tá? Então isso é muito importante e infelizmente a gente vê tantos espíritos que saem da carne e têm essas desilusões e eles ficam presos a essas coisas do outro lado e a gente ora bastante, pede que as pessoas acordem, mas é importante as pessoas terem consciência disso aqui na Terra, porque aí facilita na saída, né? Vamos ver aqui que graças a Deus, muitas pessoas escreveram e agora eu vou ler. Eu acho que é daqui. A Paula. Não sei se eu já li a da Paula, muitas reuniões médicas sendo realizadas para definir outro tipo de ajuda à Terra já. Aí a Cíntia, pude acompanhar um hospital onde médicos estão recebendo orientações do Dr. André Luiz e Bezerra de Menezes. Pude também acompanhar uma luz amarela nesse hospital, vi também legiões de crianças, graças a Deus. A Simone pude ver várias estátuas sendo polidas. Elas se tornaram douradas e, para minha surpresa, quando estavam bem brilhantes, tinham nossos rostos. O Dinho, muita limpeza. Simone continuando. Muitos irmãozinhos desencarnados estão em fila ouvindo a explanação. À medida que vão interiorizando o conhecimento, acende uma luz na altura do cardíaco deles. Muito lindo. A Simone continuando, está sendo preparado um grande banquete e nós fomos convidados. Oba! A Cíntia, pude acompanhar as legiões de caboclos e pretos velhos, fazendo uma limpeza na casa de cada um. Vi uma das ervas de alfazema, ficou um perfume. Vi algumas das ervas, a alfazema ficou um perfume. Pude acompanhar irmãos escutando os estudos, graças a Deus. A Paula, médicos espirituais, pedem para mantermos nossos corpos muito hidratados. Eles mostram água frutificada, legumes, verduras e muitas frutas. A Desirê, temos diante de cada um de nós um espírito trabalhando individualmente o nosso mental e as mediunidades. Vi também muitas crianças e animais brincando ao redor das Marias, que estão mexendo também no nosso cardíaco. Graças a Deus, e acabou. Bom, com a graça de Deus, agora vamos fazer a outra parte do nosso trabalho. Então vamos pensando em nossas casas, os nossos pedidos particulares de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Não tenham medo de pedir. Vamos pedir para os amigos que a gente conhece que estão passando por situações difíceis, sejam físicas, médicas, sentimentais, e vamos fazer os nossos pedidos gerais, né?
E aí depois vamos já pedir uma limpeza às nossas casas. E vamos fazer, continuando os nossos pedidos, vamos fazer a prece do servidor. O Zé vai fazer essa oração e também vamos aproveitando e vamos pedir bênçãos divinas, pedindo muita energização de todas as águas do planeta. A prece do servidor, sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos, em teus desígnios eternos, perfeitos e imutáveis, quero beber conhecimento, para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunhas da tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e sofrimento, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enverdar certas minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem assim menos conscientes do que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores, para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha a poder ser, for de teus santos desígnios, ensiná-las, encaminhá-las, porque, enfim, todos são filhos do teu infinito amor, sendo destinados aos sagrados objetivos que é o grau crístico. Ó Pai Divino, pela glória de Jesus Cristo, o teu Verbo, neste planeta, rogo a graça do trabalho, que a minha vida seja um roteiro de verdades semeada e bondades distribuídas, a fim de que eu faça digno filho teu, sabedor de que a cada um será dado segundo as obras que praticar. Desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó Ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais, para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade, que neste mundo de imperfeitos e sofredores venha a ser em breve uma das felizes moradas de tua infinita criação. Rogo ao Pai Divino, por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo, uma só sagrada finalidade. Desejo a graça da tua justiça, para eu, teu santo nome, convidar a todos no sentido de saber certo, sentir bem e proceder com dignidade. É isto, Senhor, para que todos venham a ser, o mais breve possível, acima de mundos, de formas e transições. Ó Supremo Espírito, essência divina, que tudo manifesta, sustenta e destina, e no teu seio de luz, glória e poder, que mergulhamos os nossos pensares e sentires, para aí render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazer que seja este filho teu um fiel discípulo da exalta doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Graças a Deus. Simone colocou Vir Marias arrumando nossas camas, elas colocavam algodão embebido com lavanda e cobriu com um pano azul claro. Irmãos, quando sentirem vontade de criticar alguém, primeiro olhem para um espelho. Então agora todos juntos, nessa união divina que estamos, vamos nos unir àqueles nossos irmãos que fazem o trabalho de energização do planeta.
com aquele sentimento de amor, de companheirismo. Vamos pedir primeiro bênçãos divinas para todo o nosso planeta, todas as construções, todos os lugares públicos. Que chuvas de luz divinas atuem em todos os lugares do planeta. Vamos pedir bênçãos para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, ou seja, toda a população planetária. Recebam as luzes divinas que cada um merece e recebam a ajuda necessária, conforme o merecimento de cada um. Vamos pedir bênçãos divinas para todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. Tenham muitas forças e oportunidades de trabalho que possam ajudar os nossos irmãos necessitados, sejam doentes, sejam perdidos, sejam não correspondidos, sejam não amados, qualquer problema que seja, que aquilo que eles puderem receber, que será dado, conforme o merecimento de cada um. Pedimos bênçãos divinas a todos os irmãos que terminaram a etapa da carne, da jornada evolutiva, que consigam se desprender da matéria e sigam seus caminhos para o lado espiritual. E também vamos pedir bênçãos divinas para os nossos irmãos que estão chegando à carne, para mais uma etapa da jornada evolutiva. Tenham as oportunidades e abracem elas para fazerem o bem e o bom. Vamos unir com muita força mental e cardíaca e vamos pedir bênçãos divinas a todos os nossos irmãos que cuidam do nosso planeta, sejam dirigentes, sejam trabalhadores que têm responsabilidade sobre outras pessoas, políticos ou privados. Que eles recebam muita boa energia e que entendam que é melhor ser altruísta e menos egoísta. Que entendam que nós somos uma única fraternidade e o planeta Terra é a nossa terra, é de todos nós. Devemos ser unidos, grandes, fortes e olhar um para o outro como irmãos, não como rivais. E que entendam que a união faz a força. Juntos, o planeta consegue fazer muito mais coisas, somos mais fortes. E também que temos de cuidar do nosso planeta, é a nossa casa cósmica. Então, que eles entendam e cuidem da nossa casa. Afinal, recebemos um planeta maravilhoso de Deus. Recebemos um planeta com um ar perfeito para nós, uma água linda, uma flora maravilhosa, os animais, tudo que a gente precisa para sobreviver. Então vamos fazer jus e usar isso corretamente, com consciência. E agora juntos,
abraçados com aquele sentimento de amor, de respeito, de companheirismo. Vamos jogar muita energia para o nosso planeta. Todos os bons sentimentos, colocando desde o centro da Terra, com explosões divinas atuando em toda a parte material do planeta e também toda a parte espiritual. E todos juntos com esse amor, dando muitas graças a Deus porque estamos podendo fazer isso. E dessa forma amplificamos os nossos pedidos. Que toda a nossa água seja colocada tudo o que cada um possui. Continuando nesse local maravilhoso, eu vou ler as mediunidades. A Simone colocou Marias arrumando nossas camas. Isso eu já falei, né? Colocando algodão azul. A Desirê, muita retirada de ectoplasma. A Simone, flores caindo sobre nossas cabeças. Rosas brancas, margaridas e crisântemos brancos. Mônica Machado, no abraço, uma luz muito forte roxa, com fundo verde. Então, nesse momento, juntos com esses irmãos maravilhosos e essa união linda, a verdadeira fraternidade, vamos agradecer a todo o mundo espiritual, a todos os nossos irmãos encarnados que tanto nos ajudam, porque também nós temos muitos anjos encarnados que nos ajudam muito. Então, vamos agradecer a todos, juntos, em espírito e em energia, separados de corpos físicos. E isso, vamos agradecer esse nosso grupo maravilhoso e os grupos dos outros irmãos que também fazem essas orações maravilhosas em prol do bem e do bom. Vamos agradecer a todas as legiões angélicas, a todos os nossos companheiros de jornada evolutiva, aos nossos irmãos mais velhos, os nossos irmãos cristificados. E vamos agradecer a Deus. Dando muitas graças a Deus, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. E amanhã, no nosso mesmo horário, às 20 horas, aqui no Divinismo Perdizes, estaremos juntos para continuar essa oração, então, de energização do planeta. Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Juntos nós fazemos a diferença. Tchau, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.